que Jesus está falando com a igreja de Laodiceia também. Por isso, o versículo 19, né? Por isso, seja diligente e arrependa-se. Jesus está mandando a gente vasculhar, a gente ser diligente, a gente olhar para dentro do nosso coração e realmente entender o que Jesus está falando e se converter. Se converter é o quê? Sair do caminho que eu tenho seguido, que não é um caminho que Deus realmente tem para minha vida, e eu começar a trilhar, né? Voltar desse caminho que não está me levando para um lugar legal, mas eu me voltar para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente interessa para a minha vida espiritual. Então, Jesus está dizendo, seja diligente e se arrependa. O arrependimento aqui de novo é metanoia, tá? Metanoel, muda a sua mentalidade de cristão. O que você tem pensado que é ser cristão? Para você ser crente é ir numa igreja, para você ser crente é querer subir de cargo, para você ser crente é querer o posto de pastor, para começar a ter um salário melhor na igreja, para você ser crente é ser ungido a diácono, porque aí você vai poder mandar nas pessoas na igreja, para você ser crente é ser bem sucedido porque você dá o dízimo, e aí você vai poder ter o carro do ano, a casa melhor, e você vai poder fazer tudo que você tem vontade. Isso para você é ser igreja? Entende? Metanoel, mudança de mentalidade. O que é ser igreja, Jesus? Ser igreja é ser o corpo de Cristo. O que o corpo de Cristo quer fazer? O corpo de Cristo quer trabalhar em prol da igreja, em prol dos irmãos, em prol da humanidade, em prol de converter o máximo possível. Isso que é ser igreja. Usar os dons e talentos que o Senhor tem me entregue em prol de salvação de vidas, em prol do próximo, é servir, é ser suporte, é ser igreja. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse versículo, queridos, como vários estudiosos, eu vi várias pessoas falando sobre isso, e aí caiu a minha ficha. Esse versículo talvez seja o versículo mais utilizado para a conversão de vidas. Esse versículo talvez seja o versículo mais utilizado para a evangelização. Esse versículo talvez seja o versículo mais utilizado quando eu quero fazer com que as pessoas entendam que Jesus está chamando elas para a salvação. Mas aí é disso que nós estamos falando nesse capítulo 3, versículo 14 até aqui? É de conversão que a gente está falando? É de novo nascimento que nós estamos falando? É de ímpios? É para ímpios que essa carta foi escrita? E aí quando chega aqui no versículo 20, aí Jesus diz assim, ó, eis que estou à porta dos ímpios. Olha, querido, você que não aceitou Jesus, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar no seu coração e vou ceiar com você. É disso que Jesus está falando aqui? É com esses que Jesus está falando? Então, vocês percebem como às vezes a gente tira o texto do contexto? E aí cria um pretexto? Jesus está falando com a igreja de Laodiceia. Laodiceia, onde eu tô? Onde que Jesus está na igreja de Laodiceia? Quem quer falar? Jesus está do lado de dentro ou do lado de fora? De fora. Então Jesus não está batendo na porta do ímpio? Não. Jesus está na porta de Laodiceia, ó. Eis que estou à porta e bato. É da igreja. Nossa, então a gente está fazendo culto dentro da igreja para Jesus, mas Jesus não está dentro da igreja de Laodiceia? Ué, mas a igreja não é de Jesus? O culto não é para Jesus? Os crentes não estão lá na igreja, não é por causa de Jesus? Mas onde Jesus está na igreja de Laodiceia? Eis que estou à porta e bato. Mas quem que tem que abrir a porta? O pastor? Quem que tá falando aqui? Eis que estou à porta e bato. Se alguém
Gente, pelo amor de Deus, alguém, entenda essa palavra, alguém, abra essa porta. Jesus quer entrar e ceiar com alguém que dentro dessa igreja que está totalmente fora do padrão do que é ser igreja, ele está batendo, ele está dizendo assim, deixa eu entrar. Porque quando eu tiver relacionamento com você, de verdade você vai poder ser a igreja que eu quero que você seja. Então não importa se... Não importa se todo mundo não está fazendo certo. Jesus está dizendo se alguém abrir a porta. O chamado aqui, mais uma vez, é individual. O chamado não é coletivo. O chamado é individual. Laodiceia, esse tipo de igreja, né? Lembra, ó, é um estereótipo, é um tipo de igreja, ok? Eu sou a igreja, ó. Laodiceia, é como se Deus estivesse me chamando. Eu tô, ó, do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar. Mas quem que tem que abrir? Laodiceia, eu, igreja. Se alguém abrir a porta, se alguém, primeiro, ó, perdão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, como é que Isaías estava falando ali? Venham, volta lá para Isaías, por favor, gente. Pega lá, como eu gosto de ler o versículo, porque a palavra ela se abre diante de mim. Eu falo, Jesus, muito obrigado. Olha o que Isaías está falando. Escutem-me. Escutem-me. Jesus está dizendo, aquele que ouvir a minha voz. Que voz que você está escutando no seu dia a dia? Escutem-me. Deem-me ouvidos, o versículo 3 começa. Então o que eu preciso deixar acontecer aqui agora? Eu preciso estar atento à voz. E eu só consigo ouvir a voz de Deus se eu estiver num relacionamento diário com Ele. Porque senão, no culto, eu estou ouvindo a pregação, eu estou ouvindo a voz de quem? Do pastor. Do pastor ou do pregador. Isso. É isso aí, tá? Não adianta falar, não, é a voz de Deus porque é a palavra de Deus que ele tá pregando. Aham. E o resto da semana, o que você faz? Você tá ouvindo a voz de quem, então? Ok? Então, Deus está primeiro nos chamando a ouvir a sua voz. Se alguém ouvir a minha voz, então, só faltou o então, né? Abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Tá falando de comunhão, gente. Ceiar tá falando de alimentação, tá? Não tá falando da ceia do Senhor que a gente toma na igreja, lá uma vez por mês, 2 vezes por mês, o corpo e o sangue de Cristo. Jesus está falando aqui sobre ceiar no sentido de relacionamento, no